Moção de aplausos número 001/2025, de autoria do vereador Raimundo Nonato Gonçalves Diogo, requerendo que seja enviado ofício ao Senado Federal uma moção de aplausos pela rejeição e reprovação da PEC da blindagem. Na realidade, ela foi arquivada. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu subi à tribuna no pequeno expediente, eu disse que hoje eu vim com a alma lavada, depois de ver as manifestações nas ruas do Brasil, vereador Daniel. Isso mostra para todos nós que ninguém é detentor do poder. O poder emana do povo. Vocês observaram que a PEC da blindagem, ela foi uma assinte, presidente César. Quase todos os senadores chamaram de excrescência. Eu assisti à reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aqui, além de propor aplausos para o Senado como um todo, eu quero destacar a ação que foi o primeiro a falar do senador Otto Alencar da Bahia, presidente da comissão, que disse que ia enterrá-la quando ela chegasse lá na comissão. E depois do relatório feito pelo senador Alessandro Vieira e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque no regime presidencialista as coisas dependem muito de quem está dirigindo. Pode ser um caminho mais curto ou mais longo, né? E as palavras que os senadores utilizaram para adjetivar a PEC, nós aqui ficamos no jardim de infância, perto deles. Excrescência, tantas palavras, mas a sociedade, vereador César, a sociedade brasileira, nós tivemos a oportunidade de assistir. Aí Vossa Excelência, eu apelo para Vossa Excelência mais uma vez, para referendar o meu discurso, que alguns usufruem dos benefícios da democracia, mas eles nem viveram o momento que nós não tínhamos a democracia que temos hoje, e muito menos lutaram para que nós pudéssemos tê-la hoje, ainda com suas vulnerabilidades, mas muito forte. Então nós vimos nas ruas do Brasil, em quase todas as cidades, alguém disse nas ruas, no WhatsApp, no Instagram, numa rádio, no jornal, pro vizinho, na igreja. Eu vi, assisti a fala de um bispo conclamando aos cidadãos daquela cidade que pudessem entrar em contato com o senador que eles tinham votado, porque o Senado tinha a responsabilidade de corrigir aquilo que tinha sido feito na Câmara, por acreditar, vereador César. A Câmara acreditou que quem tem maioria nos parlamentos pode virar as costas para o povo. Eu vi, vereador Cássio, o líder do PL respondendo para um repórter qual a importância da PEC das prerrogativas, a PEC 03, para o povo, diante da PEC da isenção do imposto de renda, diante das medidas provisórias que dá energia de graça para as famílias pobres, gás de graça, que define a questão do piso salarial dos técnicos de enfermagem e enfermeiro. Sabe qual foi a resposta dele? Essa é uma PEC que não é de interesse do povo, é de interesse só do parlamento. Ou seja, porque é de interesse do parlamento, ela tem prioridade, e se ferraram. Se ferraram, vereador Cássio. Porque se nós olharmos, vereador César, eles foram muito pragmáticos no Senado.
O Senado, a eleição é diferente da eleição de deputado. Esses camaradas que votaram, camaradas no sentido negativo da palavra, que votaram a favor da PEC na Câmara, eles vão se esconder dentro das coligações para ser eleitos. Eles não precisam vencer a eleição. Eles precisam só estar onde tem vaga para eles. Já os senadores não. Nós teremos a eleição de 2/3 dos senadores. Dos 81 senadores, vereador Daniel, 54 serão eleitos. E esse senador ele não vai disputar, vereador Cássio, numa coligação para ele deixar um suplente que teve menos votos do que ele. Ele vai para a rua. Os pré-candidatos que nós ouvimos falar no Maranhão, o Everton Rocha, Elisiane, que tem mandato, se eles votassem diferente da opinião do povo, eles teriam aqui em Coroatá, em Caxias, em Imperatriz, onde tivesse que ouvir do povo a cobrança por não ter olhado. Já alguns deputados do Maranhão vão se esconder dentro das coligações, aí o partido elege 4 deputados, as pessoas não acompanham como é a composição das coligações e termina elegendo alguém que ele não quer que seja eleito, porque vota no fulano que está junto com ele e ajuda a levá-lo ao mandato. Na última sessão, vereador Daniel, senhores vereadores, eu confesso para vocês que eu senti saudades nesta Câmara de alguns vereadores com os quais eu já tive a oportunidade de conviver e debater. Nesse momento que eu tenho certeza, vereador Sadam, que se nós tivéssemos aqui no plenário, vereador Ciba, vereador Josimar Pereira, vereador Domingos Alberto, vereadora Neuza, vereadora Lurdinha, vereador Valdir, vereador Walter Santos e tantos outros, eu imagino como teria sido gostoso esse debate, ainda mais do que foi. Porque são pessoas e foram vereadores, vereador Jardel, com os quais nós tivemos grandes debates, debatemos grandes temas nesta casa. E eu confesso a vocês que senti a saudade deles no sentido de debatermos esse assunto. E, senhor presidente, eu quero encerrar dizendo que, como eu disse no pequeno expediente, mas vou repetir, o sentimento que estava dentro de mim, eu pensei que eu estava exagerando. Mas não estava não, vereador Jardel, porque você viu, Vossa Excelência viu, as ruas do Brasil, Copacabana, Belo Horizonte, todas as grandes concentrações com o povo alegre, os artistas indo para a rua, todos aqueles que acreditam na liberdade, que acreditam na democracia. E aí, vereador Cássio, fica para nós, para Vossa Excelência, para mim, para os demais colegas, para o prefeito, para os deputados, para os políticos, este recado. O mesmo povo, vereador Júlio, que nos aplaude quando nós fazemos corretamente, é o mesmo que vai nos vaiar se nós fizermos errado. Aquela mesma pessoa que está hoje te abraçando porque você está fazendo correto, às vezes ela não diz, mas se você fizer contrário a o que deve ser feito, ela vai te punir. E eu tenho certeza, vereador Júlio, que esse ano no Maranhão, alguns deputados federais sofrerão as consequências desse voto na PEC, que alguns chamam lá, os senadores foram mais ostensivos, chamavam PEC da bandidagem, PEC da imoralidade, PEC do colarinho branco. Lá não tinha nada de amaciar, porque, infelizmente, tinha que ser assim mesmo. E aí, o senador Alessandro Vieira apresentou, vereador Castro, que eu me arrisquei, como eu às vezes apelo aqui aos senhores doutores advogado Sadam e doutor Portela, quando me arrisco nessa seara, que não é a minha, da legislação, eu apenas sou um estudioso, eu nem diria, um admirador dos que praticam a lei. Mas eu arrisquei-me, vereador Sadam e vereador doutor Portela,
de cara dizer que aquela matéria era inconstitucional. Porque estavam ali, vereador Cássio, rasgando várias leis complementares, e leis ordinárias, como a Lei Maria da Penha. O cara ia arrebentar, matar, estuprar as mulheres e não ia ser preso. O cara ia praticar pedofilia e não ia ser preso. O cara ia molestar crianças e não obedecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, e aí, vereadora Gracilene, o pior de tudo isso é que estavam abrindo as portas para as piores pessoas se abrigarem debaixo de um mandato. Portanto, eu estou apresentando, senhores, essa moção de aplausos ao Senado Federal, que foi motivo de alegria para nós. A Bíblia, hoje eu li propositalmente, Eclesiastes 3. Há tempo de vaiar, mas há tempo de aplaudir. Na sessão passada, foi a hora de vaiar, de repudiar, porque estava errado. Mas agora é a hora de aplaudir o Senado da República Federal do Brasil, que hoje, mais do que nunca, vereador Júlio, eu vejo a sua importância na democracia brasileira. Portanto, espero contar com o apoio de vossas excelências e tal qual fiz na moção de repúdio, faço agora na moção de aplauso, já pedindo a dispensa das comissões. Muito obrigado, senhor presidente, e viva a democracia e viva o povo brasileiro. Eu vou colocar em votação a dispensa das comissões. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Vou colocar em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado, por unanimidade.